Irmãos, a graça e a paz do Senhor, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, o capítulo é o de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1, nosso domingo de Páscoa. Que escolha boa, queridos, você fez para honrar aquele que deu a vida por você. Ele deu a vida e o que a gente faz é vir à igreja celebrar o que ele fez por nós. Peço aos irmãos que prestem bastante atenção na leitura, queridos, porque o apóstolo Paulo usa expressões bem fortes, bem provocativas, e eu vou usar essas mesmas expressões por causa da leitura ao longo da pregação. Então, prestem atenção que essas expressões provocativas não são minhas, são aqui das Escrituras, são do apóstolo Paulo. Nós vamos ler, então, a partir do verso 18. 1 Coríntios 1, verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Pois a mensagem da cruz, da Páscoa, é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Amém, amados? Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos por esse período, Senhor, em que podemos celebrar a vitória do Senhor na cruz por nós e queremos, Senhor, anunciar pelos séculos o derramamento do Teu sangue em nosso favor. Que mais e mais vidas reconheçam o valor que nós temos, o valor que cada ser humano tem aos Teus olhos, para que a gente se valorize, para que a gente valorize as pessoas ao nosso redor, porque o Senhor valorizou a todos nós. Pedimos a Tua graça, Senhor, para entender a Tua palavra, semeia no nosso coração e que o Teu Espírito nos ensine nessa manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre a mensagem da cruz. Bom, a mensagem da cruz é certamente algo de suprema importância para a fé cristã, né? Está aí a raiz da nossa fé, o fundamento do que nós cremos e do que as Escrituras, tanto do Antigo Testamento prevendo, quanto do Novo Testamento se cumprindo e explicando, é o centro da fé cristã, o que Deus fez por nós, nos salvando, nos perdoando, nos resgatando das mãos das trevas. E é o que celebramos nessa Páscoa. Mas, queridos, esse texto aqui que nós lemos, o apóstolo Paulo, como eu frisei no início, ele usa uma figura bem provocativa para chamar a atenção de como Deus faz as coisas de uma forma diferente da mentalidade humana natural, né? Ele diz que a mensagem da cruz, e ele repete isso várias vezes, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. A mensagem da cruz é uma loucura, é algo totalmente imprevisto, algo totalmente inesperado, algo totalmente até estranho. Meu Deus, mas Deus foi para uma cruz, Deus se sacrificou por nós. Eu já até usei essa ilustração várias vezes, quando cristãos vieram pregar para os maias ou para os incas,
explicando que Deus se sacrificou por nós, eles não conseguiam entender. Mas espera aí, somos nós que sacrificamos seres humanos para os deuses. E vocês estão dizendo o contrário, que Deus se sacrificou por nós? Eles nem conseguiam entender quão diferente era esse modo de pensar. E aqui diz que é loucura para os que estão perecendo. Chega a dizer, o apóstolo Paulo citando as Escrituras, ele diz, Deus dizendo, olha só o que Deus diz, eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Vocês já viram, queridos, como é difícil muitas vezes uma pessoa dita sábia, dita um grande conhecedor, um grande intelectual, se render à loucura da pregação? Como essas pessoas em soberba tratam isso de forma menor ou sem dar tanto valor? Irmãos, qual a preocupação de Deus com isso? Nenhuma. Porque Deus não se dobra aos arrogantes. Ele fez algo lindo, belo, esplêndido e fala, olha, esses que se acham, esses que são soberbos e arrogantes, que querem se colocar acima da humanidade e até acima de Deus, eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeito essa inteligência soberba dos inteligentes. E aí diz que, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Porque as pessoas gostam de questionar, gostam de provocar. Onde estão esses? E aí o texto nos diz, acaso não tornou Deus louca a sabedoria humana? A sabedoria humana, irmãos, muitas vezes para Deus ele considera louca. Muitas vezes o que o ser humano tanto corre atrás, tanto se esfola e esfola os outros para conquistar, muitas vezes para Deus isso é loucura. Enquanto as verdadeiras grandezas, os verdadeiros valores do Evangelho são o que Deus preza e é o que muitas vezes o ser humano despreza. Por que, irmãos, Deus tornou a sabedoria humana louca? Porque Jesus foi crucificado. Ele foi morto. Aos olhos do mundo, aparentemente, ele foi derrotado. Está aqui, morto. Deus, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi humilhado, e não como um criminoso qualquer, mas como um criminoso da pior espécie, porque os criminosos da pior espécie eram os que eram condenados à morte e morte de cruz. Ele foi vendido, irmãos, Deus foi vendido pelo preço de um escravo. Preço de um escravo, 30 moedas de prata. Deus se submeter a ser vendido como um escravo. Nós estamos vendo, queridos, a loucura da pregação. Nós estamos vendo Deus algemado, estamos vendo Deus espancado, estamos vendo Deus, irmãos, Deus cuspido, estamos vendo Deus escarnecido, vendo Deus pregado a um pedaço de madeira, Deus um criminoso entre criminosos. Deus se submeter a esse tipo de coisa. Ele foi crucificado, a pior morte, a pior dor, o pior sofrimento que já foi concebido. Deus se submeteu a isso, a pior dor, ao pior sofrimento. E é isso que as Escrituras chamam de a loucura da pregação. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Um Deus que foi morto, um Deus que foi espancado, um Deus que foi preso, um Deus que foi torturado. O ser humano pensa em vitórias retumbantes, gloriosas, querem espetáculo. Veja o que o texto diz que eles pedem. Os judeus pedem sinais. Os gregos procuram sabedoria. Então estavam pedindo sinais miraculosos, procurando grande sabedoria, o que Deus, na figura de Jesus, forneceu vastamente. Jesus realizou uma quantidade imensa de sinais e nos forneceu uma sabedoria infinita aqui nos evangelhos. Mas o principal não foi nem os sinais, não foram nem os sinais nem a sabedoria. Foi o que o apóstolo Paulo diz: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, que é, de fato, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por isso que eu frisei e repito, a linguagem provocativa do apóstolo Paulo. A cruz é escândalo, a cruz é loucura, porque é algo inconcebível
inconcebível Deus passar pelo que passou. Mas isso que o ser humano chama de escândalo, isso que o ser humano chama de loucura, o apóstolo Paulo diz, mas Deus chama Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Os judeus pedem sinais, e Cristo é o sinal, o poder de Deus. Os gregos procuram sabedoria, e Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E o que Cristo quis nos mostrar com isso, queridos? Quis nos mostrar aqui, o que está dito, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Deus é sempre vencedor, irmãos, até quando aparentemente está derrotado. O que Ele nos quis mostrar com essa fraqueza vitoriosa? O que Ele quis nos mostrar com essa loucura tão sábia? Com essa loucura tão sábia. E vamos ver, queridos, na cruz, os gestos de Deus, como são escândalo e como são loucura, e como são desafiadores à nossa mente racional, que muitas vezes resiste e não aceita. Primeiro ponto, o que a cruz simboliza principalmente, queridos? A nossa salvação, que é conquistada por meio do perdão. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4, perdoem-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Perdoem-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que a cruz nos ensina é perdoe. Perdoe. Mas se você for parar para pensar, meu irmão, e aqui nós vamos ser sinceros, perdão é quase uma loucura. Estamos falando aqui de loucura, de escândalo, e perdão é quase uma loucura. Pergunte a uma pessoa que sofreu uma grande dor, uma grande traição. Fale para ela, olha, você precisa perdoar. Ela vai te dizer, mas isso é loucura. Como é que eu vou deixar passar essa injustiça? Como é que eu vou deixar passar esse mal? Você tem noção do que fizeram comigo? Isso é loucura, o que você está me pedindo. Mas esta loucura, irmãos, essa loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Não foi isso que nós lemos? Que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Porque não tem outra forma de deixar a dor passar do que deixando ela no passado. É a única forma. É a única forma. Sim, mas dói. Dói como uma cruz. E Jesus mostrou que perdoar dói. Ele mostrou que quando você perdoa, dói na sua carne. É como se estivesse te cortando, te perfurando. Dói, mas passa e depois ressuscita uma nova vida. Dói, mas passa e depois ressuscita uma vida gloriosa. Ressuscita algo melhor. Mas a sabedoria humana não. A sabedoria humana quer e insiste em falar sempre, sempre, sempre do mal que lhe foi feito. A sabedoria humana vai sempre repetir, vai remoer aquilo infinitas vezes, sofrendo a mesma dor eternamente. Essa é a sabedoria humana, que vai azedando a alma, vai se auto-envenenando e vai sendo vencido pelo ressentimento. A pessoa se envenena toda vez que lembra, e fez aquilo comigo, e fez aquilo comigo, e fez aquilo comigo. E a loucura de Deus é esquecer. A loucura de Deus é lançar aquilo, como numa figura que a Bíblia usa, que eu acho lindo, Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Essa é a loucura divina. E por isso Ele é o ser mais sadio e mais são, e continua sem ressentimento, mas continua doce, amoroso e gentil. Porque Ele não se envenena com os pecados e o mal que as pessoas fazem umas às outras e a Ele. Mas nós, na sabedoria humana, que se acha mais sábia que a loucura, entre aspas, de Deus, a sabedoria humana quer sempre achar o culpado. Quer sempre culpar, quer sempre condenar, quer sempre responsabilizar. É isso que o ser humano quer culpar. E Deus quer perdoar.
E Deus quer libertar. E Deus quer, de novo as Escrituras dizendo, Ele quer cancelar o escrito de dívida que havia contra nós, pregando-a na cruz. Todo o mal que foi feito, Ele prega na cruz, mata o mal na cruz. Irmãos, Jesus foi abandonado, Jesus foi traído, Jesus foi negado, Jesus foi ridicularizado, Jesus foi torturado, foi cuspido e foi espancado. E foi morto injustamente. Ou seja, todo tipo de injustiça e maldade que você possa conceber estava ali canalizado na cruz. Na maior intensidade, na maior injustiça possível. Porque se alguém nos faz males, queridos, nós, muitas vezes, fazemos parte de um contexto que nós não somos perfeitos. Também fazemos parte daquela situação. Agora, Jesus era 100% inocente, 100% perfeito, e ainda assim passou por tudo isso. Ninguém na terra jamais sofreu tantas injustiças quanto ele. E o que ele decidiu fazer? O que ele decidiu fazer? Ele bradou da cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Irmãos, quando é que nós vamos crer nisso? Quando é que nós vamos crer que esse é o caminho da salvação? Que a loucura de Deus de gritar isso, sendo crucificado e cuspido, enquanto estavam ofendendo ele, xingando ele, matando ele, ele bradava: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quantas pessoas que nos ferem, queridos, não sabem o que fazem? Quando é que nós vamos aprender isso? Como Estevão também, quando estava sendo apedrejado após pregar a palavra ele pregou a palavra de Deus, as pessoas pegaram em pedras e começaram a lançar sobre ele. E Saulo deu o seu voto de consentimento: mate-o, mate Estevão. E o que Estevão bradou enquanto estava sendo apedrejado? Pai, não lhes imputes esse pecado. Imagine Saulo, um ser frio, rígido, ultraconservador e dogmático, e ouviu enquanto ele estava aqui naquela sede de sangue, vendo Estevão ser apedrejado, de repente ele ouve: Pai, não lhes imputes esse pecado. Imagine como isso reverberou no coração de Saulo, porque ele aprendeu com Jesus. Quando é que nós vamos aprender com Jesus, queridos? A dizer a Deus: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Queridos, Deus não foi vencido pelo ressentimento, pela raiva, pelo direito de se vingar. Irmãos, o ser todo-poderoso estava sendo torturado e morto. Imagino a imensidão do poder que ele tinha aqui. O que ele poderia fazer, irmãos, contra as pessoas que estavam ali. O tamanho do poder que ele tinha. Ele poderia devastar o planeta inteiro, dizimar todos ali, como o apóstolo Pedro, quando sacou da espada. E Jesus disse: Pedro, guarda essa espada. Você acha que eu não poderia pedir ao Pai, e o Pai enviaria uma legião de anjos aqui? Mas nós, na sabedoria humana, sempre queremos lembrar o que nos fere. Queremos guardar mágoas, como o apóstolo Paulo diz, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Queremos a vitória de mostrar que o outro está errado. Essa é a vitória que a gente quer, irmãos. Eu quero a vitória de mostrar que o outro está errado e que a culpa é dele. Uma vitória que nos adoece. Uma vitória que nos põe na lama. Uma vitória que nos derrota. Agora, irmãos, Deus, na loucura dele, Deus quer a derrota do perdão. Porque o perdão, vamos ser sinceros, irmãos, a gente sente como se fosse quase uma derrota. Parece uma derrota, mas é uma derrota que nos sara, é uma derrota que nos salva, é uma derrota que nos liberta. Dói, mas é uma dor que cura. A cruz, irmãos, é o caminho do perdão. Toda vez que você vê a cruz, você está vendo uma coisa: Ele perdoa e Ele pede que nós perdoemos aos nossos ofensores. Perdoem-se mutuamente, como Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, os perdoou.
A primeira mensagem, essa primeira loucura de Deus, que é mais sábia que a sabedoria humana, é: perdoe. O segundo ponto, queridos, que era o que eu estava até falando, o que qualquer um faria, queridos, cercado por inimigos que não estavam apenas ofendendo, estavam matando, estavam torturando, causando-lhe uma dor indizível. O que qualquer um faria? Faria como Pedro, né? No mínimo, sacaria de uma espada e cortaria a orelha do soldado. Mas Jesus fez diferente. Ele recusou-se a usar da violência. Ele falou, como eu já disse: Pedro, guarda da espada, porque quem usa da espada perecerá pela espada. Se eu quisesse, eu pediria ao Pai e Ele enviaria uma legião de anjos que me defenderiam. Ou seja, queridos, Jesus nos ensina um princípio: a não usar da espada, não usar da violência, a não responder o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. E se o primeiro ponto é perdoar, o segundo ponto é: vença o mal com o bem. Porque quem quiser vencer o mal usando das armas do mal, se tornará uma pessoa má. Se você quiser vencer o mal usando as armas do mal, você se tornará uma pessoa má. O apóstolo Pedro nos diz que ele, quando insultado, você, irmãos, quando insultado, o que você faz? Olha Jesus o que ele faz. Ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, o que você faz quando você é maltratado? Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre a cruz os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Meu irmão, preste atenção. Esse é o caminho de Deus. Se você xingar quem te xinga, você se tornará uma pessoa agressiva como ele e de boca suja como ele. Se você xingar quem te xinga, você se torna agressivo como ele. Se você humilhar quem te humilha, você vai se tornar uma pessoa soberba e arrogante como ele. Se você criticar quem te critica, você vai se tornar uma pessoa crítica como essa pessoa. O que a gente está aprendendo aqui, queridos? Que se você reage na mesma medida do ataque que é feito, você se torna exatamente igual ao seu agressor. Exatamente igual. Se uma pessoa te critica e você critica ela de volta, você vai se tornar uma pessoa crítica exatamente como aquela pessoa que te criticou. Ao responder o mal com o mal, você se torna uma pessoa má. Ou seja, você vai absorver o mal que te golpeou e vai se tornar igualzinho ao seu agressor. Ou seja, a forma de viver daquela pessoa, você toma para você e você se piora e você se degrada. É isso que acontece se você, na sabedoria humana, não, isso não vai ficar barato. Essa sabedoria humana, não vou deixar por isso mesmo. Essa pessoa vai se ver comigo. Ela fez isso comigo, eu vou devolver na mesma moeda. A sabedoria humana quer fazer isso. É o que Jesus disse: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Você vive assim, meu irmão? Olho por olho, dente por dente, bateu, levou? Se você vive assim, você está vivendo segundo a sabedoria humana. Agora, a loucura divina decide de novo, a loucura divina decide ser derrotado. Deus decide ser derrotado. Se alguém lhe ferir em uma face, ofereça-lhe a outra. Irmãos, quem está dizendo isso é o próprio Deus. Esse é o caminho da saúde humana. Esse é o caminho do verdadeiro caráter. Se alguém te ferir em uma face, ofereça-lhe a outra. No Evangelho não é bater ou levou, não é olho por olho, dente por dente. Você vence o mal respondendo com o bem. Se você for ferido em uma face, ofereça-lhe a outra. E o que a gente pensa, irmãos? Vamos ser sinceros, quando a gente ouve isso. Se alguém lhe ferir uma face, ofereça-lhe a outra. O que a gente pensa? Que loucura! Isso é loucura, mas é uma loucura divina. E a loucura divina
é mais sábia que a sabedoria humana. Quando nós vamos crer isso, queridos? Quando nós vamos crer isso? Porque o que eu vejo muitas vezes os cristãos fazendo é se arrependendo quando fazem o bem. Eu fiz aquela coisa boa e depois só recebi crítica, recebi reclamação. Os cristãos se arrependendo de fazer o bem. Irmãos, a gente tem que se arrepender de fazer o mal e vencer o mal com o bem. Nós precisamos seguir os passos do nosso Mestre, do nosso Senhor. Que loucura oferecer a outra face. Faça isso, irmãos. Faça isso. Porque com isso você não apenas não se torna igual ao seu agressor, como se distancia cada vez mais dele. Porque se alguém lhe bate uma face, você devolve na mesma medida, como eu já expliquei, você se torna igual ao seu agressor. Agora, se você oferece outra face, você não se torna igual e se distancia dele. Você vence-o dentro de você. Você se torna uma pessoa mais mansa, com mais domínio próprio, mais autocontrole, mais paciência, mais parecido com Jesus. É Deus que afirma, queridos. Deus afirma. Eis que eu vos digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Se você é perseguido no seu trabalho, meu irmão, o que você faz? Você deve fazer, ore pelos seus inimigos. Ame-os, porque senão você vai ser vencido pelo ressentimento, pela raiva, pelo ódio. Ame como Cristo nos amou. Isso vai salvar a sua alma e vai te libertar do mal. Agora, irmão, se Jesus não tivesse vindo, sabe o que a gente diria? A gente diria, Deus, para você é fácil. Falar aí do céu é fácil. Eu queria ver se você estivesse na nossa pele. Se você estivesse na nossa pele, eu queria ver você ficar falando isso. Ame seu inimigo, ore. E o que foi que ele fez, irmãos? Ele veio encarar o mal na nossa pele. E ele veio encarar o mal e vencê-lo com o bem. Jesus não usou da espada, não usou da agressividade, não usou da violência. E tinha todo o direito e tinha todo o poder para fazer isso. E ele não fez. Ele ensinou na prática, não de boca, a amar os inimigos e orar pelo que os perseguem. Seria muito fácil para Deus, irmãos, vencer o mal com base na violência. Seria indolor para Ele, não exigiria qualquer esforço, qualquer dificuldade. Vale a pena, irmãos, o esforço de vencer o mal com o bem, porque Ele decidiu fazer isso. Ele poderia ter ficado no céu, deitado numa rede, estalava os dedos e acabava com todo mundo aqui. Mas Deus, belas, mais sublimes do que a força. E tudo que Ele ensina, Ele faz, e fez como carne, fez como ser humano. Irmãos, quanto autocontrole é exigido, quanta sabedoria, quanta misericórdia, quanta paciência e quanto amor requer você não responder o mal com o mal. E é isso que Deus quer desenvolver em você. Deus quer desenvolver em você mansidão. Deus quer desenvolver em você autocontrole, paciência, uma pessoa sensata, uma pessoa sóbria, uma pessoa bela, que não é como um animal que quando você pisa na pata ele te morde. Nós não somos animais, nós somos filhos de Deus. E para sermos parecidos com o nosso Pai, que derrama chuva sobre maus e bons e faz raiar o seu sol sobre justos e injustos, nós precisamos ser parecidos com Ele e não agir pela força. Ele deu chance aos maldosos e até morreu para que nós tivéssemos uma segunda chance. O nosso Deus, queridos, não é violento. O nosso Deus, quando ofendido, não ofendia de volta. Quando maltratado, não ameaçava. Jesus Cristo, quando Ele envia Tiago e João a uma cidade, olha, preparem-me lugar, porque eu vou lá pregar. A cidade o rejeita, a cidade expulsa Tiago e Tiago e João chega para Jesus e diz, mestre, eles não nos aceitaram. O Senhor quer que oremos ao Pai, olha o tamanho da fé deles. O Senhor quer que oremos ao Pai, para que desça fogo do céu e consuma a cidade inteira, faça ali um grande incêndio e devaste, mate todo mundo. E Jesus diz, vós não sabeis de que espírito sois.
eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E a pergunta continua, irmãos, de que espírito nós somos? De que espírito nós somos? O que a cruz mostra? Um Deus que não revida, um Deus que se entrega e acredita que o ser humano pode mudar, um Deus que responde o mal com o bem. Enquanto o matávamos, Ele estava nos salvando. Enquanto o ofendíamos, Ele estava nos perdoando. O nosso Deus respondeu o mal com o bem. Ele nos ensina a viver a verdadeira bondade, irmãos. Ser bondoso, como Jesus diz, não é ser bom quando todo mundo é bom com você. Amar quem te ama, até os pecadores amam, irmãos. Até os mafiosos amam as pessoas que os amam. Jesus diz que a verdadeira bondade é quando você ama de uma forma inegociável e incondicional. Quando você faz o bem, independentemente se estão te fazendo mal ou bem. Se as pessoas forem ruins com você, você não abandona o seu caráter. Você faz como Jesus fez. Ele deu o exemplo, vença o mal com o bem. Exemplo de uma bondade incondicional, de uma bondade que não cede, nem sob tortura, nem diante da morte. Essa bondade louca, essa bondade divina. Vença o mal, meus irmãos, com o bem. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que é de novo, outra espécie de loucura divina, que é mais sábia que a sabedoria humana. O que a sabedoria humana diz, irmão? Pensa em você. Você tem que cuidar dos seus interesses. Pense mais em você, esqueça dos outros. E o que Deus fez aqui na cruz? Ele estava fazendo isso, irmãos? Pensando nele? Deus não foi egoísta. Deus não pensou apenas nele. Pelo contrário, não pensou nada nele. Ele pensou foi em nós. O caminho da cruz nos ensina essa loucura que é o amor, que é amar as pessoas, irmãos. Ele nos ensinou a não sermos egoístas. Pelo contrário, nós precisamos amar. Parar de pensar em nós, irmãos. Parar de pensar em nós. Quanto mais você pensa em você, mais você se torna uma pessoa mais fria, mais vazia, mais seca, com menos, a vida não faz sentido. Por que você está pensando em si mesmo? Só está pensando em si mesmo. Você tem que estar com as pessoas, valorizar as pessoas, amar as pessoas. Ele não desistiu de nos amar, irmãos. Mesmo quando a humanidade fez o que fez. Mesmo quando o abandonou, o traiu e o matou. Ele nos amou e nos amou até o fim. A Bíblia diz, dificilmente alguém morre por um justo. Mas Cristo demonstrou o seu amor, morrendo por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele demonstrou o seu amor. Enquanto a gente busca coisas só para nós mesmos, para satisfazer os nossos egos, e esquecemos dos outros, Ele esqueceu de si mesmo e lutou por nós, deu a vida por nós. O quanto a sua vida é em função de servir os outros. Olha a vida de Cristo. Ele diz, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Imagina o tapa na cara que isso foi de Satanás, irmãos. Satanás provavelmente acusava Deus. Ele aí, nesse trono, ele só quer ser servido. E Satanás buscou ser servido. E muitas vezes é com quem nós nos parecemos, quando a gente fica querendo ser servidos, irmãos. A gente fica sendo parecido com Satanás. Agora, Deus não. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O quanto você serve as pessoas. Isso é loucura, irmãos. Todo mundo, na sua mente natural, eu quero ser servido, eu quero todo mundo me elogiando, quero todo mundo me aplaudindo, quero todo mundo fazendo coisas por mim. Agora, a loucura do Evangelho é, pare de pensar em você. É loucura, vamos ser sinceros, irmãos, é loucura a frase, é melhor dar do que receber. Como assim? É óbvio que receber é melhor. Como assim dar é melhor? Isso não faz o menor sentido. É a loucura divina que é mais sábia que a sabedoria humana. E quando nós vamos crer nisso? Quando nós vamos crer nisso? Que a loucura divina é mais sábia que a sabedoria humana. Que é melhor dar do que receber. Todo mundo pensa, essa semana eu espero que as pessoas façam isso por mim. Essa semana eu espero que as pessoas façam aquilo por mim. Eu estou precisando que as pessoas façam isso por mim. O que você está fazendo por ela, irmãos? Porque todo mundo fica pensando, queria que fizesse por mim. Todo mundo pensa isso. E ninguém faz nada por ninguém.
O Evangelho nos ensina, sirva uns aos outros. É isso que Cristo está nos ensinando na cruz. Ele estava lá nos servindo. Antes da cruz, ele estava lavando os pés dos discípulos como um escravo fazia. Os discípulos disputando por poder, quem é que vai sentar à direita dele, no reino dele, quem ia sentar à esquerda, quem é o melhor, quem é o maior, quem é o mais poderoso dos discípulos. E Jesus, enquanto eles estavam brigando entre si por poder, ele põe uma toalha na cintura e começa a lavar os discípulos. Vocês me chamam mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Me chamam de Deus, eu sou. Mas eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Porque no meu reino, quem serve são os maiores. No meu reino, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quando nós vamos crer nisso? Irmãos, quem é mais importante? A pessoa que faz o bem ou a pessoa que só fica cobrando dos outros? Quem é mais importante? Quem está mudando no seu lar, no seu emprego, a atmosfera, procurando trazer mais harmonia, mais paz, procurando resolver os problemas, ou as pessoas que ficam criticando e reclamando, porque tem problema aqui, problema acolá? Essas pessoas que só reclamam e não vão lá. O que Jesus diz? Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame ao próximo como a ti mesmo. E nos ensina, faça ao próximo o que você gostaria que fizessem por você. Essa é a loucura do Evangelho, irmãos. Você quer que faça alguma coisa por você? Você quer? Vá lá e faça por ele. Isso vai salvar sua alma. Isso vai te transformar em alguém sadio e bom como Jesus. Mas quem é que pensa assim, irmãos? Quem é que escolhe essa loucura? Jesus fez isso. Ele nos amou primeiro, ele nos serviu primeiro. Deus acredita no amor e Deus nos amou, irmãos. Nós precisamos acreditar no amor. Ah, mas o amor dá trabalho. O amor causa dor. Causa dor, irmãos, causa. Ele mostrou que de tanto amar, olha a dor que ele sofreu. Mas o que acontece depois? Depois vem uma ressurreição, irmãos. Depois surge algo mais glorioso. Faz a vida sair de um aspecto sem sentido e disforme para algo glorioso e sublime. A vida sem amor se torna fria, se torna cinzenta, se torna sem sentido. Agora, se você se entregar ao amor e amar ao próximo como a ti mesmo e servir, isso é a promessa dele, a sua vida vai ganhar cor, a sua vida vai ganhar sentido e você vai se parecer mais com Jesus. Não tenha medo, irmãos. Siga essa loucura que Jesus está mostrando aqui. Ame as pessoas. Ame, porque haverá ressurreição, haverá vida e haverá Deus, certamente. Mesmo que você sofra dores, como Cristo aqui, uma coisa é certa, você vai ter Deus com você. Se você perdoar, pode acontecer 1000 coisas, uma coisa é certa, você vai ter Deus com você. Se você responder sempre o mal com o bem, pode acontecer 1000 coisas, uma coisa é certa, Deus vai estar com você. Se você decidir, nesse mar de egoísmo e narcisismo que há nesse mundo, você decidir amar, uma coisa é certa, Deus estará com você. Vamos ficar de pé, queridos? Amor, irmãos, amar dá trabalho. Olha o trabalho que isso aqui deu. Amar dá trabalho. Perdoar dá trabalho. Vencer o mal com o bem dá trabalho. Ou seja, irmãos, resumindo, numa frase do apóstolo Paulo, resumindo, é loucura. A Bíblia não está querendo te enganar não, meu irmão. Deus não está querendo te enganar. Ele está te dando a real. É loucura. Agora você escolhe. De verdade, irmãos. Deus coloca diante de você, você escolhe. Você quer a sabedoria humana, a sabedoria dos eruditos, a sabedoria do questionador dessa era. Você quer essa sabedoria? Vá, não perdoe. Continue cultivando mágoas e ressentimentos. Continua respondendo a cada insulto com insulto.
A cada violência com violência, cada agressividade com ameaças. Responda às traições, às mentiras, os enganos do mundo com egoísmo, em pensando só em você, se esquecendo dos outros. Faça isso e você vai ver onde isso vai te levar. Essa sabedoria humana, irmãos, ela é falha, ela destrói, ela corrói, não leva a lugar nenhum. Agora a loucura de Deus, pode ter certeza, irmãos, é mais sábia que a sabedoria humana. A fraqueza de você se sentir derrotado ao perdoar, Jesus foi derrotado perdoando. Sofra essa derrota, meus irmãos. Sofra essa derrota com alegria. Não responder à agressividade com outra agressividade. Essa semana mesmo, num grupo do WhatsApp de uns amigos, falaram uma coisa absurda para mim, e eu já ia escrever, não vou. Já extrapolou, vou deixar por aqui esse assunto. Seja derrotado, meu irmão. Seja derrotado. Escolha a derrota. A derrota que Deus aplaude é melhor que a vitória que os loucos desse mundo aplaudem. Escolha a derrota. Seja derrotado mesmo. Escolha, em vez de sacar a espada, guardá-la. E deixar que a legião de anjos te defenda na hora e quando e se for da vontade de Deus. Escolha amar, irmãos. Mesmo se o mundo inteiro, como Jesus diz, quando eu voltar, o amor de muitos se esfriará. Vai estar esfriado no seu coração? Vai estar frio no seu coração o amor? Ele fez de tudo para manter a chama do amor aceso no coração nosso, irmãos. Ele nos amou. Dessa forma, Ele merece ser amado, Ele merece que a gente siga o exemplo dEle. A loucura de Deus nos faz sadios, irmãos. A loucura de Deus nos faz sermos curados, nos faz sermos salvos. Já a sabedoria humana de culpar, de responder o mal com o mal, de só pensar em si, te condena ao abismo. Leva a vida humana a se tornar um inferno mesmo. E o Evangelho é um contraponto ao pensar humano natural. É o caminho oposto. É ser louco aos olhos dos que perecem. Qual caminho você vai seguir, meu irmão? Da sabedoria humana ou da loucura divina? Perdoe, meu irmão. É isso que as Escrituras ensinam. Essa sabedoria de Deus vale a pena seguir. Faça o bem sempre. E ame todo mundo, irmãos. Ame os inimigos. Olha como é loucura. Olha como Deus propõe. Olha, quem que você vai amar? Ame todo mundo. Ame os inimigos, ame quem te persegue. Perdoe todo mundo. Jesus é para perdoar 70 vezes, Jesus? Não, é para perdoar 70 vezes 7, Pedro. Sai perdoando todo mundo, sai amando todo mundo. Mas se alguém me agredir, oferece outra face, faça o bem, abrace, elogie. Irmãos, o Evangelho é essa loucura de Deus. Ame todo mundo, perdoe todo mundo, faça o bem para todo mundo. Uma coisa eu te garanto, meu irmão, você vai ficar mais parecido com Jesus. Se você quer ser parecido com Ele, faça como Ele fez. A mensagem da cruz, da Páscoa, a mensagem da cruz, irmãos, é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Feliz Páscoa, meus irmãos. Feliz Páscoa. Vamos ser parecidos com Jesus. Vale a pena. Vale a pena. Se aqui na terra ninguém nos valorizar, todo mundo debochar de nós, não tem problema não. Nós estamos diante de uma nuvem de testemunha nos céus, que estão nos vendo, irmãos. Nosso Deus está nos vendo. Quem você quer agradar? Quem você quer agradar? Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, neste mundinho cheio de problemas, de pecados, de gente ruim. Você foi fiel nesse pouco. No muito eu te colocarei. Vem para o seio, para os braços do teu Senhor. É isso que nós ouviremos, queridos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós que somos loucos, Senhor, nós que somos loucos. Nós fazemos tantos males e não sabemos lidar com os males que nos sobrevêm.
E muitas vezes pioramos as situações com as pessoas e dentro de nós. A gente só sabe piorar, Senhor. A gente só sabe piorar a nós mesmos e piorar as situações. Mas o Senhor nos ensina o caminho da cruz. O Senhor foi honesto ao dizer: quem quiser me seguir, se você quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a cruz do perdão, a cruz do amor, a cruz da bondade incondicional, e siga-me. Oh Jesus, nos ajuda a seguir ao Senhor, a trilhar os teus caminhos. O Senhor sabe todas as nossas falhas, o quanto erramos em tudo isso aqui, muitas vezes seguindo a sabedoria humana. Nos leva, Senhor, a viver a bondade do Evangelho, o perdão do Evangelho, o amor do Evangelho. É isso que nós precisamos, Senhor. Mais do que tudo nas nossas vidas. Mais talvez do que viagens, mais talvez do que uma mobília nova, mais do que, enfim, nós precisamos ser parecidos com o Senhor. Precisamos aprender o Evangelho. Nos ensina, Senhor, que o Teu Espírito, que é quem realmente nos muda, nem nós conseguimos nos mudar, tão falhos nós somos. Nem conseguimos nos mudar, não conseguimos fazer nada. Senhor, vem com Teu Espírito. Ó Espírito de Deus, vento que sopra dos quatro cantos, sopra sobre nós. Lava-nos, Senhor, de tanta maldade. Lava-nos, Pai, dessa sabedoria humana, encardida e que para nada presta. E nos enche, Senhor, do Evangelho, da Tua Palavra. Enche-nos do Teu Espírito. Que o Senhor venha nos ensinar a viver como a vida foi feita para ser vivida. Imagina, Senhor, se todos nos perdoássemos uns aos outros, se todos fizéssemos o bem sempre, mesmo quando o outro falhar, ou se nós amássemos e servíssemos ao próximo sempre, como a vida seria linda, Senhor. Vai ser assim no céu. Por que a gente não pode trazer um pedacinho do céu para agora? Senhor, brilha, Senhor, a Tua luz sobre nós. Faz-nos sermos luzeiros neste mundo de trevas. Transforma o Teu povo, Senhor. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Transforma-nos, Senhor. Nos dá o verdadeiro arrependimento. E muda-nos, Senhor, para honrarmos essa palavra e essa cruz. O Senhor morreu na cruz acreditando em nós. O Senhor deu a vida acreditando que nós mudaríamos, que nós seríamos melhores. O Senhor investiu nessa loucura, investiu em nós, em pecadores como nós, mas o Senhor creu em nós. Antes de nós crermos em Ti, o Senhor creu em nós. Obrigado, Senhor, por acreditar em nós. Obrigado pelo Teu sangue, e Te louvamos por isso. Nos ajuda a Te honrar, Senhor, a sermos parecidos com o Senhor. Nos guia nos Teus caminhos, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Jesus, queridos. Ele deu a vida por nós. Ele ressuscitou. É assim que você vence a morte, meu irmão. Quer vencer a morte? Como, pastor? Perdoe. Vença o mal com o bem. E ame. É assim que você dribla e vence a morte.